Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Itens 1, 2 e 3. Marcos, Lucas e Mateus, começando de Mateus capítulo 10, item 1. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Comentário dos Espíritos. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os regalando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre ele os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe negociou seu leite quando estava no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pobres pais, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. É interessante no Evangelho, quando nós podemos transportar isso para o nosso papel na vida, porque ele está falando aqui de como é que se serve
por exemplo, aos pais. A gente pode tomar isso como por exemplo. Porque o próprio Evangelho, ele é feito de alguns textos recolhidos de comentários do Evangelho normal pelos Espíritos, em várias mesas mediúnicas. E o Kardec seguia um padrão interessante, que era, quando algo é verdade, se repete em qualquer lugar. Então o Espiritismo seria essa revelação que estaria para todas as pessoas, porque você tem médiuns em todas as pessoas, em todos os lugares. E essas verdades viriam, desde que elas evitassem os particularismos, porque dentro dos particularismos é que nós vamos encontrar as contradições de cada pessoa. Então, o Evangelho, ele tem uma plurissignificatividade, ou seja, vários significados. Quando ele está falando aqui da piedade filial, com muitos detalhes, ele está também chamando cada espírito aqui encarnado, cada ser humano, cada pessoa, a humanidade de ser cada dia mais gente, de não fazer as coisas por fazer. Nós encerrávamos o Evangelho ao domingo passado, pedindo exatamente que nós tentássemos nos esforçar para sermos humanos, nos encontrarmos internamente, evoluirmos, para que nós não usássemos as pessoas. Não foi a semana próxima passada? Para que nós pudéssemos ocupar o nosso papel, desenvolver os nossos relacionamentos sem ser por dependência, por negócio ou por cobrança. Porque quem ama, liberta. Amar sem precisar. Amar enxergando o amor, a felicidade, a alegria que tem na vida, sem prender, sem apego. Porque o apego a qualquer coisa nada mais é do que um apego ao baixo ego, a nós mesmos. Nós ficamos querendo que as coisas e as pessoas e as situações sejam como nós queremos, quando nós compreendemos que existe um Deus, para uns um poder superior a nós mesmos, para outro uma lei que rege todas as coisas, e que nós devemos nos esforçar para nos compreender, para uma autopercepção, uma autocompreensão, que vai fazer com que nós atinjamos a nossa natureza e simplesmente façamos a nossa parte, nem a mais nem a menos. Cada um é uma criação única de Deus, mas com vários papéis a desempenhar, que ninguém pode desempenhar no lugar do outro. O problema é que nós, com o nosso medo, que é esse ego, baixo ego querendo se afirmar, que vai gerar ansiedade, que vai usar memórias do passado para querer ter com elas lentes para o futuro. É lógico que nós não podemos prever isso, porque o futuro existe, mas a Deus pertence. O nosso papel é simplesmente compreendermos a importância nossa dentro de um conjunto que é o universo. Aí o marido vai fazer o papel de marido, o pai vai fazer papel de pai, a mãe vai fazer papel de mãe, o companheiro vai fazer papel de companheiro e o filho vai fazer papel de filho. O Evangelho está conclamando, já que há tanta contradição na nossa cabeça, para o filho e para qualquer pessoa que não cumpre o seu papel, com compreensão, com segurança interna, que ao menos tenha piedade. Alguns falam que quando a gente não consegue amar, porque prendeu, é complicado. Ao menos tenhamos compaixão. Porque a própria música usada nas igrejas, assim, prova de amor maior não há
que doar a vida pelo irmão. Eu vendo outro dia a professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, falando, ela dizendo isso, que como é que tinha gente que dizia assim, eu vou cometer o suicídio. Porque se a vida não serve mais para aquela pessoa, por que ela não pega, ao invés de se matar, ela não vai entrar numa obra de caridade e dar aquela vida para os outros? Ou será que a lógica ali também está dentro de um padrão de controle? Está dentro de um padrão de autopiedade, que é muito conhecido isso nos grupos de codependência, porque tem os padrões de negação, autopiedade. Por quê? Porque eu fico negando que eu não sou e aquilo fica crescendo dentro de mim. Eu fico me fazendo de coitado para controlar o outro. Ou eu fico, na verdade, sempre esperando o aplauso dos outros, que é o adicto, o escravo preso, a aprovação. Como às vezes a criança não conseguiu identificar amor de verdade na infância, ela vive achando que amor é bate-palma. E usando de vários artifícios para controlar e chamar isso de amor. Vamos trazendo isso para o Evangelho dos Pais. Ele está dizendo, olha, fazer com o pai, se você não consegue ser filho, que é fazer as coisas com naturalidade, como quem respira, como seu pai e a sua mãe faziam com você, que era, você chorava, ele ficava acordado, procurava ver o que é que você precisava, lhe dava de mamar, não contava as horas que ficava acordado, não negociava o seu leite, não negociava o tempo. Por quê? Porque acontecia naturalmente e amava. Então ele diz, olha, mas se você não consegue ser assim, não consegue fazer a sua parte, o Evangelho começa com o primeiro e segundo parágrafo dizendo, era para ser assim, cada um fazer a sua parte, amando e libertando, criando os filhos para o mundo, mas enquanto os filhos precisassem de ajuda, darem a ajuda sem negócio, simplesmente chega lá e ajudar, ajuda e passa. Mas ele vai concluir, se eu não consigo, por natureza, ocupar o meu espaço, o meu papel, desempenhar o meu papel, para o qual eu fui criado, para assumir as responsabilidades que se me apresentam em cada posição e momento em que eu me encontro, ao menos tenha piedade. Como quem não consegue amar, se não consegue amar, tenha compaixão, porque os homens e as mulheres, antes de maus, eles têm medo, eles têm incompreensões, eles têm fragilidades, e é impressionante como quando nós dialogamos, um poeta como Mário Quintana, ele diz, chega o tempo que eu deixo dessa codependência de ficar querendo controlar e manipular, eu deixo de correr atrás das borboletas e eu passo a ajeitar o meu jardim e naturalmente as borboletas vêm. Estava vendo hoje aquele livro do Poder do Silêncio, do Tolle. Ele fala isso, ele disse, aprenda com a natureza, olha a beleza de uma flor. Ela não precisa estar se afirmando de nada, ela é simplesmente bela e ocupa o papel dela na criação. Como nós dissemos na semana passada sobre o Pequeno Príncipe. A metáfora da florzinha. Ela está lá ocupando o papel dela. E na hora que alguém se acha super necessário, ela vem e diz, quer partir? Vá, seja feliz. Não usou como controle,
mas que para usarmos o nosso livre-arbítrio, ele tem que ser realmente livre, porque se nós não nos assumirmos, não nos compreendemos, às vezes, como codependentes, dependentes afetivos, algo que decorre da nossa baixa autoestima, a gente diz, vá, seja feliz, com ironia, porque na verdade está querendo controlar. Aí começa, veja nos pais, quantos filhos que não estão ocupando o papel de filhos, que realmente estão negociando com os pais ou com Deus, fazendo porque Deus está vendo para ganhar o céu, ou fazendo com o pai para ver se o pai deixa a melhor herança para ele, ou fazendo com o pai porque ele se utiliza do dinheiro que o pai tem para emprestar para isso, ele usufrui. Enquanto se ele fizesse como o pai fez com ele, purinho como uma flor, uma criancinha, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem nada, simplesmente ela precisa e ele está lá. E no dia que ela quer partir, o que ele diz? Vai. Já pensou? Se o filho tivesse de partir para se desenvolver, continuar, pensou aí, pessoal, aí passa em concurso, sei lá, viaja, aí a mãe dissesse, não, você vai, agora eu vou morrer, vou me matar. O que a mãe vai dizer? Igual a flor, vá e seja feliz. Não é isso não? Aquela música lá do Zezé de Camargo e Luciano, ele diz assim, sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Olha o que é a compaixão, ó. Se eu não consigo dar amor, eu tenho ao menos compaixão, eu tento me colocar no lugar do outro, por mais que eu não compreenda. É o caso da flor com o Pequeno Príncipe, é o caso da mãe aí da música. Mas ela diz, vai. Sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. E com o olhar chorando na porta, ela abençoa o filho e diz, vai. Ah, mas é doloroso, que os espíritos dizem, a dor é necessária. Quando? Quando o ego pequeno, baixo eu, está querendo dominar, controlar, aí a vida, a natureza traz o quê? Lições. Aí a dor se torna necessária, faz a gente acordar. A lembrança da morte, a lembrança do fim, a lembrança da partida é para gerar em nós a compreensão de vivermos bem no presente. E não ficar querendo estar lá. Então, na lógica do Evangelho, começa a perceber. Por isso que eles vão dizer, ame-se. E aí você tem condições de amar o outro. Amar não por necessidade, não por precisão. O Mário de Andrade tinha um livrinho, Amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama, não precisa de complemento. Mas como domar as forças da natureza? Nós impedirmos as forças da natureza? Não podemos. O Bill e a Consciência Coletiva dos Alcoólicos Anônimos, um livro muito bom que sempre recomendo para as pessoas, é o livro Azul de Ar. Ele tem um lema que ele diz, viva e deixe viver. Não tem como brigar. Tudo que eu critico no outro é resultado de algo que eu não resolvi em mim. Não posso domar. Fui há uns 2 meses à Sociedade Taoísta de São Paulo. Cheguei lá na segunda-feira, tem uma meditação de 20 minutos de respiração. E depois uma fala em cima do livro Tao Te Ching, um verso. E impressionantemente, ele foi falar sobre a água. O verso era bem pequeno assim, 2 versos. A água manda no vale.
E a água só vai para baixo, porque tem a montanha e tem o vale. Por que a água tem tanta força? Porque ela só vai para baixo e se adapta a qualquer situação. Ela cumpre exatamente o papel dela. Você botar ela num copo, ela pega a forma do copo. E ela vai para baixo. Sempre vai para baixo. Os antigos dizem que a simbologia da cruz é isso, porque a água corre para baixo, ó, fica no horizontal. E o fogo corre para cima, no vertical. A água, nessa perspectiva, representaria a matéria. E o grande exemplo de vida da matéria, a adaptação. E o fogo, o espírito. A água, a nossa cabeça no chão. Olha aí, evangelho passado. E cada vez mais no chão. E o fogo, o espírito, lembrando que tem algo a mais. E ele diz, a água, teve um momento lá na China, que tinha um vale que ficava inundado, tinha tempos que inundava. Aí contrataram um dos senhores lá, que era inteligente, lá para ele resolver o problema. O que ele fez? Ele fez diques. Olha o que ele quis fazer com a força da natureza. Impedir. É como eu querer impedir a natureza do outro. Se eu digo, Socorrinha, seja assim, ela não vai ser, ela é do jeito que ela, não é nem do jeito que ela quiser, é do jeito que ela puder naquele momento. Eu não posso dar a luz a quem não está grávido. Ela recebe conforme o momento evolutivo dela. Porque só vai à boca o que tem no coração. E o que o rapaz entendeu lá no vale foi que o ideal era fazer diques. Ele fez. Quando ele fez os diques, foi resolvendo, né? Criou uma barragem. O problema é que a água continuou a descer. Chegou um dia que houve um volume maior de água. O que a água fez com o dique? Passou por cima, arrasta. Assim é uma pessoa que é um ser de Deus único, quando alguém quer controlá-la. O codependente não vê. Aquele que escraviza, ele é escravo, porque ele só vive se o outro tiver. Isso é a codependência. Aí ele ficou lá, não dá para segurar, por isso que é viva e deixe viver. O evangelho dizendo como é que deve ser e como é que as pessoas fazem, mas diz, olha, se tu não consegue amar, tem compaixão. Se você não consegue ocupar o lugar de filho, tenha piedade. Aí um dia, nunca tinha morrido gente, enchia, arrasava as plantações, mas não tinha. Mas como ele fez um dique muito alto, quando passou por cima do fio da água, brumadinho, né, ó, arrastou tudo e morreu gente. É segurar uma força da natureza. Quem é que pode? Você pensa que segura, você se prende nela, você vira a barragem. Um dia a força leva você com tudo. E aí morreu gente, morreu, dizem inclusive o cara que fez. Lá fica a responsabilidade para a linhagem. Passaram depois para o filho a responsabilidade de resolver o problema das enchentes. Aí ele viu, não tem como segurar a força da natureza. Eu tenho que compreender essa força e trabalhar com ela. E aí, esse filho criou os canais. A água vinha, entrava no canal, no tempo que a água era pouca, ele levou água para cantos do vale que eram secos e desenvolveu a plantação. E no tempo que a água era muito forte, os canais já levavam até o oceano. Ou para um rio maior. Pronto, estão vivendo. Fluiu, ele disse, a água é assim. Mas a água por si, ela não reclama, a força da natureza, ela está lá. Tolo é quem quer lutar contra ela. Ela tem que ser compreendida. E aí ela vai lhe ser um grande auxiliar.
que é o que dizem aí os filósofos. Quando a gente entende qual é o nosso papel, qual é a nossa natureza, e para isso a gente tem que encontrar as nossas doenças, as coisas que nos deixam impotentes, a gente tem que deixar a negação, porque primeiro eu tenho que limpar o sujo. Às vezes deixar de chamar de amor o que é ego. Começar a limpar. Na hora que eu enxergo, enfraquece. Para que eu possa encontrar o meu lugar, para que eu possa ser um canal para a água, para a força da natureza, trabalhar com ela naturalmente. A partir do momento em que eu vejo isso, eu fluo. Aí é o que os filósofos dizem. Quando você entra no ciclo da vida, a natureza, a vida vai lá, pega o teu projeto e assina, e diz, vai que eu vou contigo. Aí não tem quem segura. No dia que o cara que estava correndo atrás das borboletas, ele que era dono do jardim, ao invés de querer prender borboleta, ele resolveu simplesmente cumprir o papel dele de dono do jardim. O que é que um dono do jardim tem que fazer com o jardim? Cuidar. Na hora que ele cuidou, quem apareceu? Apareceram as borboletas. O Evangelho está sempre conclamando a gente para reflexões amplas. Ele está sempre dizendo como as coisas deveriam ser, o que é o lado bom, e como nossas distorções fazem as coisas e a gente não percebe. E a gente confunde. E cria conflito. E quer preencher o que está vazio dentro com algo que vem de fora. Não se mistura. Ou anda junto, ou anda junto. Exemplo, o espírito não se mistura com a matéria. Na carne, não, ele não, um não mata o outro. Ele anda junto. Mas o espírito misturado com o corpo não vira carne, vira? A carne misturada com o espírito não vira espírito. Eles não se desnaturam, é a água nos canais. É o espírito no corpo encarnado. É o equilíbrio. É o pai que no dia que assume o papel de pai, procura não se comparar com nenhum pai, nem querer ser melhor do que nenhum pai, nem querer ser o melhor pai. Ele procura ser o pai que ele é. Melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. E principalmente, criando o filho enquanto o filho precisa dele, para que quando ele não precisar dele, ele parta. Porque nós, e aí vem a questão espírita, nos reencontramos agora e nos reencontraremos mais tarde, seja nesta encarnação, seja nas próximas. Nos veremos. Então, isso é importante. Fazer o seu papel, e se não faz, tenha ao menos piedade. Ah, mas eu não sei, porque quantas pessoas não estão aqui e não se conhecem, não querem se conhecer, mas algumas querem. E dizer assim, mas pai, como Paulo no caminho de Damasco, caiu de joelhos cego e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Tem gente que está aqui no momento exato, que está realmente procurando. Quem procura? Acha, e não é o SBT não, acha o caminho. É impressionante, você vai procurando, um dia você encontra às vezes o espiritismo, que a linguagem fala melhor com você, tem gente que encontra na igreja evangélica, aí às vezes você encontra esses grupos de anônimos, um neuróticos anônimos, um codependentes anônimos, às vezes é um alcoólicos, um narcóticos, às vezes é um naranon, um alanon, às vezes é um psicólogo, às vezes é na filosofia.
Às vezes é na música. Não tem outra. Entrou no ciclo da natureza, que é o quê? Chegar à evolução. Crescer, como é que Platão dizia? Maior prova de amar ou de amor a alguém que você pode dar, se quiser fazer isso, é evoluir. Cresça. Na hora que entra nesse fluxo, o filho faz papel de filho. E não tem como não ser um bom filho. Por quê? Simplesmente faz o que é para ele. Porque se você quiser aprofundar, Sérgio, é chegar e, por exemplo, às vezes está ali fazendo, mas a cabeça está no mundo. Não existe um silêncio verdadeiro com uma presença, uma partilha espiritual entre pai e filho. Como assim? Ele está ali, na cabeça dele, às vezes ele não trata mal, mas ele na cabeça dele diz assim, oh meu Deus, eu podia estar no outro canto. Ele não sabe viver aquele momento. Ou ele está ali do lado, no celular, no WhatsApp, assistindo um filme, ele não consegue ter a presença. Perguntemos isso a nós nos nossos relacionamentos. Será que nós conseguimos estar presentes? Será que nós conseguimos estar aqui no Evangelho, escutando e tentando aplicar o Evangelho às nossas próprias vidas? Ou será que a gente está aqui escutando e pensando e comparando com outras pessoas? Ou até se questionando se o Renato faz, se não faz, olhando para mim ao invés de olhar para si? Isso aí é a viagem, é a fuga. É a hora que a gente não é gente. Não sabe conseguir, como disse o Buda, quando está comendo, comer. Quando está bebendo, beber. Quando está se relacionando, simplesmente se relacionar. Quando está sendo filho, ser filho. E não é uma questão de conceito. É o pai estar ali, gemeu, diga papai. É muitas vezes chegar e ir lá por querer, não por obrigação, tomar a bênção. Porque às vezes foi educado como obrigação. Mas ele chegou ao nível de percepção de que é uma forma de tocar no pai e ter uma aproximação. Mas entendam que nós chegamos ao nível de sair da mecanicidade. Tinha um tempo que eu peguei uma mania e toda vez que eu passava em frente a uma igreja eu me benzia. Tinha vezes que teve uma época que eu me benzia muitas vezes. Depois eu percebi que eu não fazia mais o símbolo da cruz. Ligeiro. E aí eu comecei a tentar me compreender para que era aquilo. É isso que o Evangelho faz a gente se perguntar. Filho, você está sendo filho? Mulher, você está sendo mulher? Amigo, você está sendo amigo? Está presente? Renato, quando você passava na igreja, você está se benzendo, é o quê? É uma reverência, é um momento de lembrar de Deus, se religar com Deus. Quando eu entendi que não era, porque se eu estava tão ligeiro, eu estava negociando com Deus, que de alguma forma era uma proteção. E de outra forma eu estava fazendo uma obrigação. Em verdade, eu estava sendo mecânico e não estava sendo religioso, sincero com Deus. Temos uma vida maravilhosa. Felicidade, amor e alegria estão na nossa vida. Eles são. Mas com os nossos pensamentos distorcidos, nós não conseguimos enxergar. Nós queremos fazer quando vem a força da natureza para mudar as nossas vidas, que vai nos acordar. A gente quer, ao invés de botar um canal, a gente quer botar um dique. É o dique da autopiedade, é o dique da lição de moral. Que lição de moral? Está controlando. O dique do não viver e deixar viver. Quer mandar na vida dos outros, quando não se observa o quanto foge de cumprir as suas próprias
responsabilidades. E qual é a primeira responsabilidade? Auto-perceber-se. De segunda, acolher-se. A terceira, transformar-se. Transmutar-se. Aí é difícil. Outro dia, meu filho assistindo um desenho, chama Daniel o Tigre. Eu parei para observar. Aí o menino fica com raiva, é um tigre, né? Aí quando ele fica com raiva, o que ele faz? Fica com aquela cara de raiva, que é um padrão de controle. Que é uma incompreensão da vida de que ele está se achando o próprio Deus. Mas as coisas nem sempre acontecem como nós queremos, graças a Deus. Não, a gente já tinha destruído tudo, mais do que a gente já destruiu, a gente já tinha bagunçado tudo. Aí o menino, quando se zanga, ele fala assim, né? Já faz a cara de tristeza. Aí o pai do tigre diz assim, Daniel, quando a gente se decepciona, o que a gente faz? Eles dão uma rodadinha, conta até 3 e vê o lado bom. Vixe, isso é legal. Aí toda vez que meu filho quer zangar, eu disse, aí, tem que ver o quê? Ele diz o lado bom. Eu disse, então, o que é que tem de bom? Aquele poema do Enfield, né? Vai tudo, mas a vida não cessa. Quando tem vida, tem toda a esperança de enxergar alegria, felicidade e amor. É só ver. Mas na hora que eu quero pegar, de novo, como diz o Tolstói, tem gente que só vê na floresta lenha para a sua própria fogueira. Meu amigo, não vai ter nunca mais floresta. Já pensou? Tem agora uma doença, eu vejo muito em alguns documentários, acumuladores. Tudo que vê quer. Tem gente acumulando gente. Tem gente acumulando lixo. Gente acumulando carros. Por quê? Baixa autoestima, dependência, adicção à aprovação, quer ser o número 1, quer ser o que tem. Mas quando ele tem, aquilo perde o valor, porque não se preenche dentro com o que está fora. Só há um preenchimento de dentro com a compreensão, com a autopercepção, com o acolhimento, que não tem nem como não nos levar à transmutação, à transformação, não tem como. Porque nós vemos logo o tanto de erro que nós próprios temos. O Espiritismo nos conclama a levantarmos das nossas cadeiras, da nossa pseudo-tranquilidade na fuga, para que nós possamos olhar para dentro de nós e tentarmos evoluir. Ou para quem não tenta, olha, quem não consegue amar, que tenha compaixão. Quem não consegue ser um bom filho, que tenha ao menos piedade. Quem não consegue, por si, fazer o esforço, ou se enxergar, tirar o lixo para deixar a luz irradiar, que ao menos não impeça o ciclo da vida, deixa que a vida te leva. Segura na mão de Deus e vai. Então, quando eu vejo esse evangelho, não consigo, né? Já falamos. Por quê? Porque já falamos algumas vezes desse evangelho. Outro dia me perguntaram, Renato, você falou o mesmo evangelho 4 vezes, cada uma de um jeito diferente, porque ele é plurissignificativo. Porque todo o evangelho espírita que eu conheço, estou inclusive já na leitura, já cheguei quase à metade.
do meu evangelho, tradução do Herculano Pires. Que eu saiba, o que os Espíritos orientam é que cada um faça o evangelho diariamente para que se auto-perceba. O evangelho é um chamado à auto-percepção, já falamos isso. Tem gente que faz evangelho para dar conselho aos outros dentro de casa. Não é. É para a própria pessoa se enxergar. Ele é uma autoprovocação. Por isso que nós encerramos às vezes a prece aqui do evangelho fazendo preces individuais. Por quê? Porque cada um tem que fazer a sua prece. A finalidade é a provocação. Vencer as insatisfações com as compreensões. Aí, quem se compreende não tem nem como não cumprir o seu papel. Aí não precisa nem de piedade. Não vai precisar de compaixão. Vai ter amor filial. Que nós possamos crescer, evoluir, seguir esse ciclo natural da vida, que é a lei do progresso. Porque temos uma convicção, uma compreensão de que ontem nós éramos piores do que hoje, hoje somos melhores do que ontem e amanhã ainda seremos melhores do que hoje. Mas se nós utilizarmos melhor o nosso livre-arbítrio, é bom para todo mundo. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para